Glória a Deus, paz e graça do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que abençoe você que está inscrito no meu canal. Seja bem-vindo e seja bem-vindo a você que vai ser inscrito também e está ouvindo essa mensagem. Tive aí uns 4 dias sem gravar nenhuma mensagem, estou com a minha voz um pouco abatida. Todos vocês estão conscientes que eu estou lutando contra um câncer agressivo. Comecei a fazer umas químicas agora. Tomei a primeira sessão já tem 5 dias atrás. Passei 3 dias muito ruim, muito fraco, com fraquezas, dores, e feri minha boca por dentro e por fora, agora que melhorou, por causa do tratamento meio agressivo. Mas estamos aqui firme e forte. Eu tinha preparado essa mensagem e hoje Deus vai nos permitir eu estar gravando esse vídeo agora aqui. Hoje são 29 de junho de 2023, hoje são 14 horas e 44 minutos. Eu quero ser bem breve e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o que está acontecendo no mundo e às vezes não percebemos. Eu tenho uma palavra neste meu canal, Desperta Tu Que Dorme, uma mensagem que Deus me deu muitos anos atrás, um sonho sobre os acontecimentos que virão neste mundo. Eu quero começar já, não quero ser muito longo. A palavra do Senhor diz aqui, Daniel capítulo 12, versículo 4, eu já dei essa palavra, mas hoje eu quero dar ela com mais notícias, que diz assim, que tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel teve aqui essas revelações preciosas da parte de Deus. Naquele tempo, Daniel estava em uma guerra, uma luta, orando, E então, Daniel tem uma visão aqui, que vai levantar aí, haverá um grande tempo de angústia, nunca houve, desde quando houve aquela nação até aquele tempo, mas a palavra de Deus diz que aquele tempo vai livrar o teu povo, aquele que estiver escrito no livro da vida. Se você tiver com seu nome escrito no livro da vida, faça isso agora mesmo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que aqueles que dormem no pó da terra vai ressuscitar uns para a vida eterna, com a glória do Senhor Jesus, e os outros vai ser para vergonha e desprezo eterno. E nós estamos vivendo esse tempo. Eu quero falar para você que essa palavra do fim dos tempos, ela tem sido injetada no campo de batalha que é a nossa mente, e a dúvida tem chegado até no coração. Para entrar nessa palavra, primeiro eu tenho que ir lá em Gênesis, para você entender um pouco o porquê esse conflito está acontecendo dentro de Gênesis. O primeiro pecado, todo mundo sabe, ele não aconteceu na terra, mas aconteceu sim nos céus, onde foi a rebelião de Lúcifer. Você não vai achar essa palavra na Bíblia, Lúcifer, mas você vai encontrar a palavra serpente, dragão, o diabo, enganador, zubardor, todas as formas aí. Até hoje não encontrei a palavra Lúcifer, mas se alguém encontrar, deixe nos comentários aí para a gente estar aprendendo mais com você. Quero pedir desculpa que eu tenho um erro de português, não tenho um estudo bom, e também não sou formado e nem estudado em escatologia, apenas gosto de estudar a Bíblia. Eu falo de uma maneira simples, mas eu creio que nessa maneira simples eu vou aprender com você que está do outro lado e comigo que está aqui, aprendendo com você, o meu ouvinte, o meu inscrito no meu canal. Lá em Gênesis 2, a palavra de Deus diz que Deus, ele deu ordem para Adão. Lá em Gênesis 2, se você ler na Bíblia lá, não vou tomar tempo de estar folheando a Bíblia, que eu não quero demorar muito tempo aqui,
Lá a palavra de Deus diz em Gênesis 2:16, que o Senhor ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E no versículo 17, isso lá diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, certamente morrerás. Então Deus passou aqui uma ordem para Adão, primeiramente para o homem, não para a mulher, mas passou aí essa obrigação para o homem, para que o homem cumprisse ali a obedecer ao Senhor e ficar dentro das normas da obediência do Senhor. E a palavra de Deus diz: foi aonde que a serpente ali foi criada por Deus, era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela disse, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui já começou então o império do anticristo no jardim do Éden, trazendo dúvidas sobre aquilo que Deus diz sobre a palavra, trazendo dúvidas sobre a ordem que Deus trouxe para o homem no jardim do Éden. A palavra de Deus diz que essa serpente, ela começou então pondo dúvida ali na cabeça de Eva, e ela disse, a resposta de Eva à serpente foi assim, ela diz assim: olha, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele e nem tocareis, para que não morras. Aqui Eva começou então a entrar em contradição com a serpente, porque quando Deus deu a ordem a Adão, ele falou assim: mas de toda a árvore do jardim, né, você vai poder comer livremente, mas menos a árvore do bem e do mal, que dela não comereis, certamente morrerás. Não estava falando ali de tocareis. Então a mulher começou a entrar com contradições ali do anticristo, lá dizendo à mulher que ela podia comer da árvore ali, que Deus não estava dizendo a verdade. Deus simplesmente, essa palavra não era verdade, que ela podia comer, que a resposta da serpente então disse à mulher: vocês não vão morrer, porque o dia que vocês comer, porque Deus sabe, no dia em que vocês comer, abrirão os vossos olhos e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então aqui ela já trouxe uma dúvida para Eva: vocês podem comer, que vocês não vão morrer, vocês vão abrir os seus olhos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi aonde então que já começou a entrar a contradição ali no coração do homem, aquele que Deus criou lá no jardim do Éden. Nesse tempo aqui, nesse texto, nós podemos ver que Adão, o primeiro homem, era santo e livre do pecado, vivendo em perfeita comunhão com Deus. Então o homem tinha aqui o seu estado inicial do homem, a história da raça humana, vinculada a Deus, mediante a fé na sua palavra e a obediência ali na mesma, a palavra, a ordem que Deus deu. Adão, ele foi advertido de que morreria se transgredisse com a vontade de Deus e se comesse do fruto daquela árvore do bem e do mal. Mas para Adão não correr o risco, ele tinha que manter essa fé dentro do seu coração. Adão tinha que ter ali a oportunidade de crer ou desobedecer à vontade do Criador. Então Adão,
ele desobedeceu a Deus juntamente com Eva. Eles não estavam inocentes daquilo que eles estavam fazendo, porque Deus já tinha passado a ordem para Adão não comer daquele fruto, porque certamente ele ia morrer. E hoje também, a raça humana de hoje, nós também estamos nesse mesmo patamar. Não somos inocentes mais diante com Deus, através dos nossos atos e da nossa desobediência. Então eu quero chegar agora no livro de Daniel. Lá começou então ali a primeira etapa do anticristo lá no jardim do Éden, fazendo com que o homem ficasse fora da comunhão com Deus e passasse a viver os seus princípios de você mesmo, na sua arrogância, com a sua mentira, com o seu pecado e com a corrupção. De lá para cá, a geração foi distanciando de Deus, aonde Deus chegou a um ponto que resolveu até acabar com a raça humana, mas prevaleceu ali Noé, e aí vem de geração em geração até chegar nos nossos dias. Por isso que Jesus teve que nascer da semente da mulher, para resgatar nós de volta à comunhão com Jesus Cristo e ter participação com Ele. E hoje nós temos aqui o livre-arbítrio, como Adão teve, de obedecer a Deus ou não obedecer. Está o seu critério, dizer você querer obedecer a Deus ou o anticristo. E aqui Daniel diz que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar, como lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem acabou ali desobedecendo a Deus e comendo. Daí para cá só foi ruína neste mundo que nós estamos vivendo. E este mundo está preparado para um grande conflito, aonde Daniel diz aqui que nós vai ver um tempo de angústia tão grande que nunca houve até hoje, e foi dito por Jesus no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João ali, que vai ver, principalmente no Evangelho 24 de Mateus, você pode ler lá, que Jesus falou que vai vir um tempo de grande tribulação, vai vir um tempo de guerras, rumores de guerra, peste, doença, fomes, o homem vai até desmaiar de dor por causa do que está para acontecer neste mundo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que dorme no pó da terra, aquele que foi achado escrito no livro da vida, esse vai ser poupado, vão ressuscitar para a vida eterna. E você, como está a sua vida? Você já aceitou Jesus? Você já escreveu o seu livro, o seu nome no livro da vida, aceitando Jesus, pedindo perdão para a desobediência, que você foi desobediente a Deus, que você nasceu em Adão? Se você estiver em Adão, eu te faço um convite, vem para o segundo Adão, que é Cristo, que pagou um alto preço na cruz do Calvário, por causa da desobediência do homem lá na cruz. Eu quero dizer para você que esse conflito, ele está aumentando. A ciência, aqui o livro de Daniel me escreve para esses dias que nós estamos vivendo, que o homem correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, você tem visto aí, antigamente nós não tínhamos acesso a um aparelho de celular, nem aparelho eletrônico, a gente vivia na roça, trabalhando com nossos pais. Quem tinha rádio naquela época, era poucas pessoas tinham condições de comprar um rádio, e assim foi vindo o rádio, a televisão, o telefone, e foi evoluindo, veio o orelhão, e assim foi evoluindo. Hoje ninguém quer saber de orelhão, hoje ninguém quer mais saber aí de coisas que já ficaram na novidade, já era, né? Hoje já é aí, ou então a área da ciência, a área da multiplicação, aonde a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse. Eu quero ir lá para terminar, para você não ficar confuso no meio dessa palavra que eu estou lendo em Gênesis, estou lendo além de Gênesis, Daniel, e aqui a palavra de Deus diz, para terminar, explicar para você de uma forma simples. A palavra de Deus diz que quando surgir o homem do império, o homem da ciência do bem e do mal,
a esse que fez com que, está fazendo com que a ciência está se multiplicando no mundo para entregar nas mãos do anticristo, que chama a agenda global, a agenda da ordem mundial. Eu não posso estar entrando muito nesses detalhes de a ordem mundial, porque eles vão tirar esse vídeo do ar, que eu já fiz muito explicando, eles me tiraram o vídeo do ar. Então, se você é inteligente, estuda a Bíblia, porque a Bíblia vai falar de religião, a Bíblia vai falar também da política e também dessa ordem mundial que vai surgir aqui no livro de Apocalipse, dizendo assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui, irmãos, vai nascer uma besta, e essa é a besta do capítulo 13, ela vai surgir um conflito do anticristo e também ao seu povo durante a grande tribulação. Esse mundo está preparado para um conflito. A besta que sobe do mar é o último grande governo mundial da história da humanidade. Essa besta, ela representa não somente o reino gentílico, né, o reino de gentes, pessoas, mas representa não somente também, representa também o reino aonde vai ter um conflito espiritual, além de representar aí o conflito mundial em todos os tempos do fim, aonde ele vai ter domínio de todo o povo terrestre da face da terra. Essa besta, ela vai ser cruel, vai ser um governo muito mau, vai considerado como uma besta fera, e ele conseguirá ter o domínio religioso, e ele é chamado também do homem do pecado. Então esse poder religioso, ele está na política e também na ordem mundial que você está vendo aí, você pode estudar, que vai fazer com grandes e pequenos, ricos e pobres serão dominados por ele, e aqueles que rejeitaram o seu decreto serão mortos pelo exército do anticristo. Então, irmão, vai ser uma grande aflição neste mundo. Aqueles que não aceitaram o seu decreto vão perder a liberdade. Você não vai ter mais opção em várias áreas. Por exemplo, você vai perder sua liberdade. Você não. Um exemplo é que aquelas pessoas que alcançarem esse tempo, que estiver fora fora da comunhão com Jesus, você que não aceitou Jesus ainda, naquela época, se você aceitar esse decreto, você vai ter remédios, você vai ter internet, você vai ter hospitais, você vai ter direito à viagem, você vai ter direito a tudo. E aquele que rejeitar, você vai perder a sua liberdade. Você não terá mais acesso em hospitais, você não terá acesso mais em supermercados, você não terá mais acesso ao seu carro para comprar sua gasolina, para você viajar, você não vai ter mais acesso à sua casa, você vai perder todos os teus bens, você vai perder a sua liberdade, você vai ter que sair da cidade, você vai correr para os campos, mas eu te garanto que não vai ter como ter escape do governo mundial, com essa tecnologia que está abrangendo o mundo inteiro. Vocês serão pegos pelo exército do anticristo. Você não, aqueles daquela época que não tiver um compromisso, uma aliança com Deus, serão pegos pelo exército, né? Mas só tem uma coisa: aquele que perder a sua vida e fazer uma aliança com Jesus naquele tempo, ele pode se salvar a sua alma, mas vai ser um preço de sangue com a sua própria vida. Aproveita hoje, o momento é agora de você estar revestido com o poder espiritual do Senhor.
A palavra do Senhor diz lá em Daniel, vamos voltar lá um pouquinho, a palavra de Deus diz que aqueles que tiver o Espírito Santo de Deus, eles serão iluminados, eles serão, como vou dizer aqui, aquele que tiver o Espírito Santo de Deus, ele não será confundido, ele não vai ser enganado por esta besta. A palavra de Deus diz em Daniel 12, versículo 10, diz assim, que bem-aventurado aqueles que, versículo 10, cadê? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo essa mensagem agora, a palavra de Deus diz que eles não entenderão quando for acontecer isso no mundo, quando o domínio do anticristo, que está regendo em Deus lá de Gênesis, o domínio do anticristo tem pelejado para fazer com que o homem seja separado da presença de Deus. Infelizmente, o inimigo conseguiu, lá no Jardim do Éden, fazer com que o povo está adorando o anticristo sem saber. E dessa forma, o mundo está entrando um conflito espiritual, um conflito social, um conflito também nas áreas sociais, que eu quero dizer que vai ser fome, nas áreas de guerras, terremoto, doença, o povo correndo de um lado para o outro, mas não vai achar a solução. A solução está na palavra do Senhor. A solução está em Cristo Jesus. Basta o homem se arrepender, voltar para si e ver que ele pecou. A palavra diz que Jesus veio morrer no nosso lugar para que nós possa ter de novo a nossa comunhão que foi perdida no Jardim do Éden. Hoje nós estamos vivendo no mundo socialismo, comunismo, como foi nos dias ali nos tempos de Noé, nos tempos ali mais para trás de Adão, fez com que Adão caísse nessa mentalidade que ele não morreria. A palavra de Deus diz que Adão morreu espiritualmente. Naquele dia ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Foi por isso então que Jesus veio te dar vida para você. Você que aceita Jesus como o Salvador da sua vida, você vai revivificar a sua vida de novo para com Deus. Você vai viver essa comunhão, você vai voltar a ter ela com Deus novamente, mas através de Jesus Cristo. Aí você vai chegar naquela parte aonde Adão teve ali, como eu vou falar para você entender, Adão teve uma liberdade tremenda de crer em Deus ou não crer em Deus. Adão tinha tanta comunhão com Deus que ao virado no meio-dia ele conversava pessoalmente com Deus, como você está vendo eu do outro lado. E ele perdeu essa comunhão por dar ouvidos ao império do anticristo, que já tinha agido aqui na terra. E ele está aqui hoje, agindo até nossos dias. E a palavra de Deus diz que esse dia vai chegar e ele vai mostrar como ele é. Ele vai ser cruel. Ele vai ser cruel. E ele não vai ter dó de ninguém. Ele vai trazer, como fez ali no Jardim do Éden, vai trazer uma proposta para o mundo inteiro. Olha, se vocês prostrarem e me adorar, vocês vão ter tudo o que vocês quiserem neste mundo. Primeira coisa que ele vai oferecer é uma paz. Vai fazer com que todas as nações do mundo inteiro venham ter paz umas com as outras. Eles vão dar uma paz falsificada, uma paz aonde todos vão pensar: nossa, este mundo é muito bom, esse mundo é maravilhoso de viver. As pessoas que aceitaram ali o seu decreto. Mas nos 3 anos e meio
eles vão descobrir que eles foram traídos por mentira, como Adão e Eva foi traído lá no Jardim do Éden, com a mentira do anticristo. Por que nós estamos vivendo esse conflito hoje? Hoje nós percebemos que, infelizmente, o inimigo, através das fake news, através das mentiras com meias verdades, tem enganado o mundo, praticamente o mundo inteiro, ele está se enganando. Mas eu falo para você, fica com esse versículo. Muitos vão ser purificados, vão ser branqueados suas mentes, vamos ser provados por isso, por você descobrir que somente na presença de Deus nós podemos vencer todas essas coisas. Mas nós vamos ser provados, nós vamos passar por grandes aflições, nós vamos passar por muitas lutas, nós vamos passar por muitos perigos, mas não esqueça, Deus está com aquele que entenderão essas coisas. Daniel, nesse tempo, não entendeu, porque não era para aquele tempo. Esse tempo era para nós, nessa geração, que eu e você está vivendo aqui agora neste tempo. Então Daniel deixa essa palavra para nós, essa profecia, que no tempo do fim, alguns serão purificados. E eu te convido, você será algum desses, escolhido pelo Senhor. Nós vamos ter muitas provações, mas nós seremos como os sábios. Nós vamos entender, nós estamos entendendo e vão entender que não haverá paz neste mundo sem primeiro vir a grande tribulação. Eles vão entender, nós vamos entender, para que o mundo seja purificado, ele precisa passar por esse grande conflito para destruir as mentiras de Satanás. E como eu falei na ordem mundial, fica atentos que está diante dos seus olhos, está diante da sua cidade, até dentro da sua cidade, já tem os decretos da ordem mundial, porque ela precisa da política, ela precisa também do religioso, e vai juntar os três espíritos mundos para governar este mundo. E sabe por que vai acontecer isso? Porque Satanás sempre quis imitar Deus, mas nunca vai poder imitar a Deus, porque ele é mentiroso. Além de ser mentiroso, ladrão. Além de serem ladrão, é corrupto. E além de ser corrupto, ele mata. E não tem pena da alma daquele que estiver fora dos caminhos do Senhor. Eu te faço esse convite. Aceite Jesus como seu Salvador, mesmo que você perca a sua vida, rejeitando esses decretos, rejeitando aí uma paz falsificada, rejeitando aí uns prazeres falsificados, mas você não terá a vida eterna com Deus. Você vai estar morto para Deus, como Adão morreu fisicamente. Jesus veio para restaurar a nossa vida, trazer nossa comunhão com Deus. Mas para isso, eu te falo mais uma vez, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu quero dizer para você, cuidado com a religião entre parentes. Cuidado com aquilo que o anticristo está pondo na sua mente, doutrinando a sua vida. Além de doutrinar a sua vida, estão doutrinando os seus filhos, para que vocês possam rebelar contra Deus. Toma cuidado para eu e nem você ser enganado diante dessas situações que está para acontecer. E aconteceu um Deus lá de Gênesis. Não esqueça disso. Deus me deu essa palavra. Em Deus de Gênesis, a operação do anticristo já reinava. E ela está reinando até hoje. Só que você tem que saber escolher em obedecer
e crer a Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? A melhor coisa que tem é perder tudo este mundo, mas herdar a vida eterna com Cristo. Eu quero falar para você que nós não somos donos de nada. Apenas estamos aqui para desfrutar daquilo que Deus tem para você e para mim. Mesmo nesse mundo perverso que nós vivemos, corrupto, que estão chegando ao fim de todas as coisas, mas Deus cuidará daquele que tem aliança com Ele. Se você fez aliança com Deus, Deus cuidará de você no meio desse mundo perverso, cruel, de tristeza, mas você tem a paz verdadeira, que é a paz de Cristo dentro do seu coração, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador e terá a garantia da vida eterna. Mesmo que você seja morto por perseguição, você não vai perder a coroa da vida, porque Jesus te prometeu que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Vamos perseverar até o fim. Vamos pagar um alto preço, irmãos. Posso até perder a nossa liberdade. Vocês viram aí, eu não posso falar o nome, de 2019, você sabe o que é. Nós começamos a perder a nossa liberdade através de um decreto. E esse decreto que está por vir vai ser muito mais pior do que esse, porque você vai perder o seu dinheiro, você vai perder a sua casa, você vai perder a liberdade de ir e vir, você vai perder a liberdade de comprar, você vai perder a liberdade até de tratamento médicos, por um decreto mundial, um conflito mundial que está para chegar. Eu te faço esse convite, fica firme com Deus, que o seu nome esteja escrito no livro da vida, para que você, naquele dia, se você chegar a morrer por velhice, ou morrer por esse decreto que está vindo aí, que você vai rejeitar, mas você vai herdar a vida eterna com Cristo. Que Deus te abençoe e obrigado por estar me ouvindo. E eu estou aqui, irmão. Obrigado pelas orações de vocês que têm orado por mim, que têm orado em favor dessa guerra que eu estou enfrentando contra um câncer cruel. Mas estou com praticamente 3 anos de tratamento. Não é fácil, estou um pouco abatido, um pouco cansado, mas estou aqui firme com Deus. Eu tenho uma coisa para dizer para você: se Deus me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. O mais importante de tudo isso na minha vida que eu fiz foi ter uma aliança com Jesus. Este corpo não me importa. Este corpo ele vai perecer, ele vai para o pó, porque este corpo que são aí de Adão, ele vai padecer por causa da desobediência do pecado, que nós enfrentamos hoje, todas as dores, emoções, tristezas, lutas, foi por causa da desobediência. Mas nós temos Jesus que traz a paz dentro do nosso coração, e o homem espiritual, ele entende isso, mas o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, e se ele não compreender a palavra de Deus, como está vindo esse conflito, ele vai desmaiar de dor, ele vai ficar com medo, ele não vai ter mais segurança para onde ir, ele não sabe para onde ir. Mas eu quero dizer a você que tem para onde ir, o caminho, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você está preparado com o que está para acontecer,